Olá, estudantes do quarto ano, bem-vindos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu sou a professora Eli Graciele e vamos dar continuidade à nossa aula de ontem, que foi opinião, fato, fake news. A aula de hoje é como se fosse uma continuação da aula de ontem, que é a aula de hoje temos a temática artigo de opinião. Ontem mesmo começamos a falar um pouco, entrar nesse assunto. Hoje vamos dar continuidade. Mas antes de iniciarmos aí a nossa aula, essa temática, retomarmos aí aquela discussão sobre fato e opinião, eu vou falar com ela. Vocês viram aí na chamada, antes de começar a aula, as professoras aqui do Educa Recife ensinando, mostrando para vocês como é as formas, as maneiras, os caminhos para você assistir as nossas aulas ao vivo, as reprises. Uma delas é o aplicativo. No aplicativo você baixa aí o aplicativo no seu aparelho de celular. Lá você vai encontrar o chat, você encontrará o chat. Olha aí o QR Code aparecendo no cantinho da sua tela para facilitar o seu acesso ao aplicativo. Sempre temos um professor, uma professora na interação do chat. Quem fica aqui conosco nas nossas aulas de língua portuguesa é a professora Márcia. Olá, professora Márcia. Olá, professora Eli. Olá, estudantes por aqui, viu, professora Eli? A Ana já chegando. Seja muito bem-vinda, Ana. E ela já começa a se interessar por ele, o nosso maravilhoso Carijó. Chega junto, menino, bate palma, chama esse povo! Isso! O nosso querido Carijó tá aí, ó, para chamar vocês, acordar vocês, para vocês participarem, que eu preciso da participação de vocês aí. Quero saber a opinião dos nossos estudantes, professora Márcia. Pois ontem trabalhamos essa temática aí, bem falada nos tempos atuais, que são as fake news. Mas já a gente vai conversar mais. Chega, estudante. Nosso dia letivo está apenas começando. Relembrando a vocês que nossas aulas têm a duração, a minha, a aula da professora Márcia, a aula da professora Sinara, tem em torno de, elas duram 20 minutos, ao total de 60 minutos, 1 hora. Então, se liga aí no tempo. Descobrimos que as pessoas têm diferentes opiniões sobre o mesmo assunto. Lembra lá que eu falei que o fato é uma coisa real, é um acontecimento real, tem a ver com verdade. Eu não posso questionar um fato. Houve um acidente. Eu não posso questionar, eu estou vendo ali um acidente. Choveu muito em Recife e causou grandes tragédias. Isso é um fato. Eu observo que quando chove na cidade do Recife, ocorrem alguns pontos, alagamentos que trazem prejuízos, dificultam a vida das pessoas. Aí, isso são uns exemplos que eu estou dando, que foi da nossa aula lá de opinião e fato, e fake news. E nós vimos que opinião é aquele meu ponto de vista, é aquilo que eu deduzo, eu acho, ou que deveria, ou que eu penso, a maneira que eu penso, de acordo com aquilo que eu considero que seja verdade. Não é um fato, tá bom? É um ponto de vista. Estou eu e a professora Márcia olhando para um fato, olhando para algum acontecimento e podemos aí divergir, ter opiniões diferentes a respeito da mesma coisa. Isso é uma opinião. Então, ontem nós começamos a estudar que existem aí os meios de comunicação como jornal, revistas, que são aí uma forma de passar uma informação. Tanto um fato você pode encontrar, como pode encontrar uma opinião, uma coluna de um jornalista, que chamamos de colunista. Alguém aí que pode dar aí a sua opinião para um determinado ocasião, um fato. Então, ele vai dar aí o ponto de vista dele. E tem aí
a questão das pessoas, né, lerem e verem que aquela opinião, aquele artigo escrito tem a ver com o dela, com a opinião dela, é igual à opinião dela, que é o ponto de vista do que ela está vendo, do que ela está lendo. Muitas vezes isso não é só leitura, tá, gente? Hoje em dia, com a modernidade, com a tecnologia, existe até podcasts, que são aqueles áudios em que as pessoas falam, a gente escuta, não é verdade? Existem até livros. Muitas vezes, alguns livros é sobre uma opinião de uma pessoa que coloca ali o que ela vê sobre determinada coisa. E ou fato, ou algo acontecido, a gente viu muito também ontem, que as pessoas têm muita opinião sobre algo que acontece aí, que causa muita repercussão durante uma semana, durante um mês, aqui no país ou fora dele. Então, cada um vai aí falar a sua opinião. E tem o escrito e o falado. Hoje leremos um artigo de opinião sobre um outro assunto. Mas o que é um artigo de opinião? A gente vai ver aí os exemplos, tá? Eu vou ler aqui alguns exemplos. Mas o artigo de opinião é um gênero textual. Estamos sempre aí vendo, estudando os tipos, né, de gêneros textuais, para a gente identificar e também saber como ele é escrito. Existem aí coisas específicas, palavras específicas, uma forma aí específica para cada gênero, que a gente ajuda na identificação do leitor sobre o que ele está lendo. E eu quero saber aí a opinião de vocês, já que eu estou falando aí de artigo de opinião, escreve lá no chat. Eu quero uma opinião de vocês sobre o nosso personagem, o Carijó. Vamos fazer essa enquete aí, essa pesquisa, para a gente ver aí, comparar que todo mundo está vendo a mesma coisa e vai ter opiniões que vão divergir. O que é que vocês acham aí do nosso personagem, das suas participações? E aí, professora Márcia? Olha só, professora Eli, a Yasmin, ela disse que o Carijó é muito legal. Então, essa foi a opinião de Yasmin. Já a Ana disse que ele era bonito, disse que ele acorda a gente, certo? Então, essa é a opinião aí das meninas. Das meninas, né? Porque hoje aqui tá quase o clube da Luluzinha, né, minha gente? Porque só tem menina. Vamos lá, os meninos aí acordando e participando. Vocês perceberam que a opinião aí das estudantes, elas já divergem? Já é diferente a maneira aí delas opinarem? Estão olhando para a mesma coisa, estão no mesmo ambiente, olhando para a mesma coisa, mas tendo opiniões, pontos de vista diferentes. O artigo de opinião é um gênero textual utilizado para expressar um posicionamento, um ponto de vista sobre algum assunto do momento. Isso geralmente, como eu falei, é aquele assunto que gera muita polêmica, que as pessoas querem dar opinião e isso causa aí muito movimento, assim como nas redes sociais. Eu sempre vou me referir à rede social, pois lá é onde maior encontramos pessoas dando opiniões sobre determinados fatos. As coisas por lá, pelas redes sociais, pelas nossas mídias sociais, elas acontecem de maneira muito mais rápida. Muito mais rápidas as notícias. O compartilhamento dessas notícias são bem rápidos, são bem reais. Os artigos de opinião fazem parte dos gêneros jornalísticos. Lembra lá que eu falei da coluna e tem um colunista e algumas vezes você encontrará em jornais, em revistas também tem, tanto físico, né, impresso ou online, né, através da internet aí, o digital, que você pode encontrar que um colunista ou mais de um colunista para causar aí justamente para o leitor ver
observar e analisar os dois pontos de vista, pode ter pessoas aí, colunistas, que eles escrevem sobre um determinado ponto de vista de algo que aconteceu, que está causando aí muita repercussão na semana, no dia, e cada um vai dar seu ponto de vista, vai divergir. Cabe aí ao leitor escolher qual ele aceita, qual ele acha que aquela é a opinião, não é um fato. Um fato, lembra que nós falamos, que enquanto um fato é uma verdade, e eu não tenho como mudar a verdade. Já a opinião, não. A opinião, ela vai divergir, cada um vai olhar e o leitor vai ler e vai observar e vai ver aquele que ele está de acordo, que tem mais a ver, chega perto daquilo que ele acredita. Onde circulam esses artigos de opinião? Jornais, revistas, sites de notícias, entre outros meios. Como eu falei aí, esses outros meios são as redes e as mídias sociais. E aí, professora Márcia, alguém mais escreveu alguma opinião ou está interagindo? Ou algum dos nossos queridos estudantes meninos chegaram para a nossa aula? Não, hoje ainda continua aqui, viu, professora Eli, o Clube da Luluzinha, porque só tem meninas aqui, olha, tá recheado de meninas, e elas estão apenas concordando, viu, dizendo que é verdade. Há algumas situações aí que você está colocando, viu, então a participação delas está sendo dessa forma. Isso. Vocês, como no estudante de 4º ano, alguns já devem ter mídia e rede social. Já são grandinhos, alguns devem ter aí com a supervisão do pai, da mãe, de algum responsável. Então, isso já deve ter sido observado por vocês. Está lá um fato e as pessoas lá no comentário, né? Geralmente é no comentário. Você vê ali as pessoas divergindo, dando sua opinião sobre aquele fato e você observa que cada um vai dizer um ponto de vista. Não é que é a verdade, é apenas o ponto de vista, a maneira como ela está enxergando, interpretando aquele fato. Ô, professora Eli, a gente tem que lembrar, né, que apesar de você ter a sua opinião, eu ter a minha, as pessoas terem as delas, elas precisam dar a sua opinião, mas com respeito à outra pessoa, né? Porque acontecem muitos problemas de preconceito, de falta de respeito. Aí isso aí não é legal, inclusive isso aí é crime, não é? Que foi o que a gente falou lá ontem, conversou sobre as fake news. E também, como a professora Márcia está aí falando, reportando aí para vocês, é que se eu tenho, isso é um motivo muitas vezes de muita discussão, de briga e até de atos de violência. As pessoas, por divergir da opinião do outro, eu me acho no direito de fazer com o outro, agredir o outro, quando, na verdade, o meu posicionamento diante da opinião, da posicionamento do outro, é apenas o de respeitar. Eu tenho o meu direito de não concordar, mas eu tenho o dever de respeitar. Eu tenho que, porque o outro, ele também diverge, ele não vê que a minha opinião é diferente da dele. Então, se eu quero que ele respeite a minha opinião, eu preciso também respeitar a dele. E isso está causando muitas vezes essa falta aí de posicionamento, de comportamento nas pessoas, está trazendo aí um ato de violência. Eu me acho no direito aí de julgar o outro. E eu não posso julgar o outro porque ele tem a opinião dele. Talvez, provavelmente, o outro tem aquela opinião de acordo com a realidade que ele vive. Algo que ele está passando ali no momento da vida dele, que faz ele enxergar daquela forma. Então, eu não vivo a vida do outro, eu só vivo a minha. Por isso que a gente tem que respeitar. E aí, professora Márcia? Tem até uma colocação aqui da Yasmin, né, que ela diz assim: nós temos que mudar isso, preconceito não existe, existe gente preconceituosa. É verdade, né, Yasmin? A Ana também se colocando que é muito feio sim, é horrível, pessoas preconceituosas
Então as meninas aqui, viu, dando o seu recado. Espero que vocês que estão aí, ó, escutem bem a opinião delas, porque tá tudo certo. Isso mesmo. Eu tenho o direito de divergir, não aceitar a sua opinião, mas é meu dever respeitá-la, pois a sua opinião você tirou ali da sua vivência. A sua vivência, a sua vida é diferente da minha. Nós não vivemos iguais, nós somos diferentes. E ser diferente é normal. Essa é a beleza da nossa vida, gente. É que a gente é diferente um do outro. A quem se destina? A quem se destina um artigo de opinião? Destina-se a uma leitora, ou um leitor, que é o jornal, que o jornal considera como potencialmente envolvido no debate, na qualidade da cidadã ou do cidadão, que ele acha ali o colunista, o escritor aí, o autor, ele vai destinar a quem ele considera que aquela opinião dele pode até mudar. Sim, você pode aí ouvir alguém dando uma opinião e você parar para pensar, ele pode ter razão, você vai ali equilibrar junto com a sua. Não é imposição. Muitas vezes as discussões elas ocorrem porque eu quero impor, eu quero obrigar o outro a fazer ou a pensar da maneira que eu acho correta. Aí é que causa aí muita discussão, como eu falei, às vezes até atos de violência. Você pode ponderar, ouvindo educadamente, a opinião do outro. Você pode até parar aquela opinião, você pode até parar para pensar e fazer um equilíbrio aí e ver que talvez possa ser que o outro tenha razão, assim como o outro pode ver que você tem razão. Mas isso só vai ser levado se houver uma conversa e uma discussão. Discussão não quer dizer que é uma briga. Discussão é uma conversa onde vocês debatem sobre alguma coisa. Não precisa se agredir. Estrutura do artigo de opinião. Título, introdução, desenvolvimento e sempre um fechamento, uma conclusão. O título ali é para chamar a pessoa e a pessoa aí selecionar o que ela está procurando. Por isso é tão importante que o título seja também aí algo direto. É a chamada para o leitor ler, fazer a leitura. Por isso que eu falei que muitas vezes tem gente que escreve livros, gente, livros inteiros só sobre a sua opinião em determinado fato. Livros, não só um artigo que tem ali algumas linhas, mas um livro inteiro ele pode estar abordando apenas um ponto de vista, uma opinião aí que alguém estudou, pesquisou e ele viu ali do ponto de vista da maneira dele. Vamos ler aí os artigos. Pré-adolescente é criança? Aproveite o finalzinho da infância, pois ela não volta nunca mais. Roseli Saião. Você já foi chamado de pré-adolescente? Pense que é um deles. Pensa que é um deles. Eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar a criança de pré-adolescente. Eu sei que algumas gostam disso porque se sentem mais velhas e importantes. Quer saber de uma coisa? Ser criança é muito, muito importante. Vamos pensar na expressão pré-adolescente? Pré sempre quer dizer antes de alguma coisa. Por exemplo, pré-Páscoa, antes da Páscoa. Pré-provas, antes das provas. E assim por diante. Pensando nisso, pré-adolescente significa que a pessoa não é mais criança, mas também não é adolescente. Pois saiba que elas são crianças, estão no final da infância, mas ainda continuam crianças. Vou contar uma coisa, quem usa essa expressão tem pressa de que a infância acabe logo. Não precisa ter essa pressa.
ser criança já dura bem pouco tempo, só 12 anos. Só depois disso não dá mais para voltar atrás. E aí, professora Márcia? Pois é, olha aí, a Yasmin, viu, disse que já chamaram ela de pré-adolescente. Sabe qual foi a resposta dela, professora Eli? Ela disse que sou criança porque eu tenho 11 anos. Olha aí a Yasmin dando uma lição. Isso, muito bem. E, por enquanto, use seu tempo livre e brinque. Brinque muito ou fique sem fazer nada. E quando um adulto disser que você é um pré-adolescente, faça a cara feia e afirme, sou criança e gosto de ser assim. Roseli Saião, pré-adolescente é criança? Na Folha de São Paulo, 11 de abril, e na folhinha, página 3, aí é a indicação. Isso aí, essa aqui, ó, é a Roseli Saião, ela é psicóloga e consultora em educação. Tem diversos livros publicados, presta assessorias em escolas, isto é. Isso é a opinião dela sobre o que é pré-adolescente e o que é criança. Como a nossa estudante falou, deu a sua opinião. E isso, às vezes, realmente é muito divergente. O que é criança? Quando você está ali naquela fase dos 11, 12, 13 anos, se você é um pré-adolescente ou você é criança? Isso aí gera muita discussão entre as pessoas. Vamos pensar um pouco sobre o que lemos. Qual o título do artigo de opinião? Aproveite a infância, pré-adolescente e criança. Qual é? Pré-adolescente é criança. Quem escreveu o artigo? Roseli Saião ou a Folha de São Paulo? Foi a Roseli Saião. Ela publicou lá num jornal que se chama Folha de São Paulo. Em que ano foi publicado? Lá tinha indicação. Sempre tem uma indicação até o ano, gente, 2015. Sempre que for rever, ler, preste atenção lá embaixo, ou no início ou no final, sempre tem a indicação bem certinha da localização de onde saiu aquela opinião. Por isso, a fake news, você tem que, antes de compartilhar, você precisa pesquisar muito. Assinale a frase que expressa a principal opinião defendida pela autora no artigo. Pré-adolescente e quem deixou de ser criança. Pré-adolescente é quem deixou de ser criança. Ser criança é muito importante. Ser criança é muito importante. Concorda com a opinião da autora? E a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Responde lá se você concorda com a opinião lá da autora. Se pré-adolescente é criança ainda, fica aí conectado que vem a aula da professora Márcia. Um beijo, meus amores. Tchau, até a próxima.